De repente, o tempo passou e nós nos deparamos com os nossos pais idosos. E agora? Como é que a gente vai fazer? Nós devemos colocá-los em uma instituição, num asilo, ou devemos deixá-los em casa, próximos da família? No vídeo de hoje, nós vamos discutir esse tema que é bastante importante e cada vez mais oportuno, principalmente agora, quando se fala muito do grupo de risco para o Covid. Faça a sua inscrição aqui no nosso canal, deixe o seu like e vamos ao vídeo. Será que todo idoso é igual? Basta ter 65 anos de idade e daí para frente é uma definição pura e simples? Na verdade, não é bem assim. Os médicos precisam classificar o idoso, porque é dentro dessa classificação que ele vai precisar ser tratado de uma forma ou de outra. Por exemplo, os valores de diabetes, eles devem ser individualizados. Assim, um idoso rígido é diferente de um idoso frágil. E os valores que nós devemos obedecer para o diabetes, nesse caso, para esses grupos de idosos, são completamente diferentes. Como que nós devemos, então, separar esse grupo de idosos? Dependendo do estado de rigidez dessas pessoas. Existem idosos que têm uma baixa expectativa de vida por causa de uma doença, por causa de um comprometimento neurológico, seja lá por qual problema for. Esses idosos, eles podem ser caracterizados como idosos frágeis. E existem outros grupos de idosos que são os idosos completamente rígidos, que são aqueles que, apesar de ter uma idade um pouco mais avançada, eles mantêm a sua vida completamente normal, como vinham fazendo até há pouco tempo atrás, quando eram considerados apenas adultos jovens. Esses idosos rígidos, eles começam a fazer parte mais e mais da nossa população economicamente ativa. O grande desafio, então, é nós sabermos lidar exatamente com os grupos de idosos, os idosos frágeis e os idosos rígidos. Os médicos têm ferramentas para classificar esses idosos. Nós utilizamos escalas de fragilidade, nós podemos quantificar a massa muscular desses idosos, a presença de doenças que limitam a vida dessas pessoas. E nós podemos, assim, dizer que esse idoso frágil vai precisar de uma meta de tratamento e o idoso rígido de outra meta de tratamento. E a grande pergunta que nós respondemos, que nós devemos responder, seria: como que nós nos preparamos para encarar essa nova fase, seja de idoso frágil ou de idoso rígido? Para estabelecer um paralelo, eu gosto sempre de fazer a seguinte comparação. Quando nós vamos ter um bebê, nós preparamos a casa toda. Nós colocamos um berço, nós fazemos um lugar próprio para o banho, um lugar próprio para trocar a roupa desse bebê, ou seja, nós modificamos a casa toda, tudo em função de um período que vai demorar aí até os 3 anos de idade, até no máximo 5 anos de idade. E para o idoso? Quais as mudanças nós fazemos nas nossas casas? Será que nós nos preparamos para enfrentar a velhice de uma maneira correta? Os idosos, assim como os bebês, eles precisam de cuidados especiais. Dentro do campo da geriatria, que é a ciência que cuida dos idosos, nós temos alguns gigantes, que são aquelas condições que fazem os idosos adoecerem e podem até vir a morrer por causa disso. Um desses grandes gigantes são as quedas. O idoso, ele é muito suscetível a cair e ele cai dentro de casa. E nós temos que responder então o seguinte: nós tiramos todos os tapetes que nós temos em casa? Nós temos uma casa que não tem degraus? Será que nós temos dentro do banheiro barras para o idoso segurar e se apoiar enquanto vai tomar banho? Será que nós temos cadeiras adequadas para que ele não faça tanto esforço ao se levantar ou para se sentar, e mesmo o vaso sanitário, incluindo nessas cadeiras? Essas questões nós temos que considerar antes de optarmos por ter o idoso conosco, próximo da família.
Outra questão que também é considerada um gigante da geriatria é a desorientação. Será que nós temos pessoas capazes para tomar conta desse idoso que consegue se locomover, mas está desorientado? Será que nós temos como lidar com essa desorientação dentro de técnicas adequadas que retardem ao máximo a evolução dessa desorientação para os quadros de absoluta dependência? Também é uma outra questão que nós temos que responder antes de optarmos para deixar o idoso em casa. Sim, eu sei que é muito difícil nós falarmos sobre isso. E a pergunta que a gente tem que responder também é: e o nosso coração? Como é que fica? Será que é bom deixarmos o nosso pai, a nossa mãe em um asilo, em uma instituição que cuide dessas pessoas? Isso é algo que nós precisamos discutir conosco mesmo, com os nossos familiares, mas saber que nem sempre o ideal para o idoso é ficar numa casa onde não há adaptações próprias a ele. Outras perguntas que nós temos que responder é: será que nós somos especializados para entreter esse idoso? Será que nós vamos conversar com eles como eles gostariam de conversar? Será que nós vamos promover atividades que façam com que eles continuem se sentindo úteis como sempre foram? Será que nós vamos oferecer para ele chance de desenvolver algum trabalho que os mantenha ativos? Isso é uma questão para nós discutirmos com bastante profundidade, principalmente porque os idosos, eles precisam de atividades que mantenham acesa a vontade de viver, mantenham aceso o raciocínio e a capacidade de se interagir com o meio. É isso que faz com que o idoso retarde ainda mais os quadros de confusão mental, de desorientação e até mesmo de doenças resultantes desse estado de pasmaceira com que geralmente a gente costuma lidar. A nossa resposta às agressões externas, às doenças, elas dependem do nosso sistema imunológico. Existem certos grupos que não têm esse sistema imunológico ainda formado, que são, por exemplo, as crianças. As crianças, ainda logo na primeira infância, elas precisam receber as doses de vacina contra as doenças exatamente por causa disso. Elas ainda não têm essa informação imunológica formada. Por isso, elas são caracterizadas também em um grupo de risco. E, ao contrário, os idosos, que têm um sistema imunológico já formado, mas que demora para responder. Por isso é que os idosos, chamados grupo de risco para a Covid e para outras doenças, recebem a vacinação primeiro. Eles têm um sistema imunológico que todas as vezes que se vê em frente a uma determinada doença, uma agressão externa, tem que carregar muitos recursos para poder funcionar. E geralmente esses recursos não vêm. Eles dependem da rigidez do idoso. Lembram que a gente estava falando do idoso rígido e do idoso frágil? O idoso frágil quase não tem um sistema imunológico que consiga responder a contento, por isso ele adoece. Isso é uma outra característica que nós precisamos considerar na hora do tratamento do idoso. É claro que nós temos que considerar a nossa cultura. Como é que nós fomos criados para tratar os nossos idosos? A nossa cultura latina, brasileira, ela não contempla a possibilidade de colocar os nossos idosos em instituições, porque parece que nós vamos deixar de lado aqueles que nos são caros. Mas vamos responder, na luz da razão, o que seria melhor para esses idosos. Vamos responder aquelas questões que nós já colocamos. Nós temos tempo para conversar com os nossos idosos da maneira que eles querem, não do que nós podemos. Nós somos capazes de promover atividades durante o dia para esses idosos manterem a mente ativa. Nós temos condições de mudar as nossas casas para acolher e melhor tratar esses idosos. Se o idoso estiver na cama, nós temos condições de mantê-lo limpo,
mantê-lo com fraldas trocadas toda hora que fizer xixi ou que fizer cocô. Nós temos condições de levantar esse idoso sem que ele caia, sem que nós promovamos fraturas também nesses idosos. Nós conseguimos modificar as nossas casas, nós conseguimos ter uma casa com portas amplas que comportem a passagem de uma cadeira de roda ou de uma maca. Nós temos barra nos banheiros, nós temos pessoal especializado para fazer atividade física com esses idosos. Será que então não é melhor nós colocarmos os nossos entes queridos em uma instituição que é capacitada para cuidar exatamente dessa população especial? É algo que nós temos que começar a discutir. E se nós levarmos em consideração esse tempo de pandemia, nós vamos ver que é muito importante nós desprendermos algum tempo para raciocinar em cima disso. Nós, que hoje somos adultos jovens, logo logo seremos os idosos. O que nós vamos gostar que seja feito para nós mesmos? Vamos lembrar de alguns aspectos. A nossa população está envelhecendo. A quantidade de idosos e de adultos jovens é praticamente a mesma no nosso país. Os médicos, então, precisam estar cada vez mais atentos para a correta classificação desses idosos. Não só para nós estabelecermos as metas de tratamento, mas também para nós podermos conviver com uma população que é cada vez mais prevalente. Dentro desse prisma, saber diferenciar o idoso rígido do idoso frágil é o primeiro passo. O segundo passo é nós nos prepararmos para acolher tanto um grupo de idoso quanto outro grupo de idoso. Não somente para cuidar deles, mas para explorar as capacidades que o idoso continua tendo. Ele não é porque é um idoso que está completamente incapacitado. Ele tem aptidões, agora ele precisa lidar com essas aptidões de uma forma um pouquinho diferente. E é isso que nós precisamos discutir. E no nosso canal, nós sempre temos temas que são bastante importantes, não só à luz da medicina baseada em evidências, mas também do ponto de vista de importância social. Faça a sua inscrição aqui no nosso canal, deixe o seu like, faça uso dos comentários e continue nos acompanhando, porque na semana que vem nós teremos um outro vídeo com medicina baseada em evidências.